Boa tarde, amigos da Voz do PCD. Iniciando mais um programa nesse domingo especialíssimo, com uma bancada muito ilustrada. Muito tempo eu não vejo uma bancada tão bonita assim nesse programa. Entendeu? Alessandro Montano com seu óculos. Na descrição a gente vai falar sobre isso. Entendeu, irmão? Entendeu? Antônio Nelson aqui. A gente fazendo uma dupla sertaneja de amarelo. E o meu amigo Antônio Nelson aqui. E recebendo aqui, mais uma vez, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Duque de Caxias. Minha amiga Geisa Amara, nossa bancada mora aqui, já está contratada pelo programa, né? Já está com espaço definitivo na bancada. E recebendo nossa amiga Simone Mendes. Simone é suplente conselheira lá, não é isso, Simone? Isso aí. Simone, obrigado pela tua presença aqui. Tá ilustrando muito essa bancada aqui, que perde esses caras aqui tudo feio pra caramba. Entendeu? Sabe como é que é, né, Geraldinho? Já você tá cada dia mais... Geraldinho, acho engraçado que o Geraldinho fica logo emocionado, né? É, cara, mas ele tá estranho. Tá estranho, sim. Começou a malhar. Aí bota tá a fortinho, roupinha apertadinha. É, rapaz. Chapeuzinho de malandro. Tá meio, sei lá. E agradecer também aqui a presença do nosso amigo. É Romeu ou é Vomô hoje? Quem tá aí, Mizifi? Quem tá aí hoje? Nosso amigo Romeu Forte. Ele força uma barra, né? Nosso amigo Romeu Forte. Nada disso seria possível sem você, irmão. Estamos recebendo a nossa galera importante aqui. Antônio, meu irmão, nossas redes sociais. Redes sociais. As nossas redes sociais é a Voz do PCD Instagram, Voz do PCD YouTube, Voz do PCD TikTok, Voz do PCD. É tudo Voz do PCD. Quando eu olho pra vocês, Geraldo, eu lembro logo do PCD, porque você é um PCD. Eu vou ter que passar agora a palavra pro nosso amigo PCD de Ocrinho ali, que lindinho. Olha como é que ele tá. Ai, que ódio! Alessandro, é todo seu. Uma boa tarde, irmão. A todos. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, Rádio 1090. É isso mesmo, você que está vendo o programa A Voz do PCD. Lembrando também que estamos no YouTube. Todos os nossos programas são gravados. Se você não conseguir acompanhar nosso programa, você pode vê-lo na internet. E para chegar no YouTube, como é que faz? Voz do PCD. A Voz do PCD, é isso aí. E hoje aqui, como sempre, faço uma descrição da nossa bancada. Eu estou do lado esquerdo, vou começar lá pelo lado direito da bancada. Nossa querida Simone, com um lindo vestido de plantas tropicais, verde, enfim. Ela está muito bem trajada, vestida, sorridente, sem alface nenhum no dente, e está com seu cabelo muito bem encaracolado, muito bonita. Enfim, ela veio hoje para dar entrevista aqui, para dar continuidade a Conselho de Caxias, e vamos falar muito sobre deficiência física. Inclusive, ela vai dar uma paleta para nós sobre o autismo, ela que representa o autismo lá. Do lado dela está a nossa querida Geisa, que está aqui linda com seu cabelo liso, preto, um cordão maravilhoso, pendurado, né, no seu pescoço, né, dourado, que pode ser visto do espaço, com seu sorriso envolvente também, sem alface nenhum no dente, uma linda blusa rosa, né, representando a feminilidade, empoderamento feminino. E estamos aqui do lado dela, nosso querido Todinho, transtorno obsessivo desafiador, o nosso Antônio Nelson, com sua linda e diferente aliança com o logo do Mickey, uma coisa, bom, enfim, né? Cada um, né? Com seu relógio social no outro braço, e sua camisa Voz do PCD amarelinha, fazendo conjunto com o nosso querido Luiz Marinho, com seu relógio esportivo do lado esquerdo, fazendo conjunto com o nosso querido Todinho, com a sua camisa amarela, a Voz do PCD. E eu à esquerda de óculos e camisa azul marinho, esportiva de malha. E é essa a descrição da nossa bancada. Lembrando que estamos aqui para botar fogo no parquinho e falar do nosso principal objetivo, as causas da pessoa com deficiência. Segue em frente, 2023. É isso aí, eu tô achando que tu tá muito romântico, cara. Essa doença te deixou, né, romântico. O que tá acontecendo? Tá amando? Ai, acho que ele tá amando, Luiz. Assim, ele tá 2 amando. meses você viu o programa, né? Ele tá amando. O cara volta. Volta. Empolgado. Aí vê Geraldo de sobrancelha feita, unha pintada. Será que não tem alguma coisa a ver com Geraldo? Não sei, rapaz. Vamos puxar fundamento depois. Tô começando a achar que esse negócio tá meio estranho. Geisa, minha amiga, mais uma vez um prazer ter você aqui
digo de verdade, você aqui ilustra demais essa bancada desse programa, sabe, nos honra a tua presença aqui, sempre trazendo informação, sempre com caderninho. Esse caderninho tem mais informação pra você, rapaz, do que o GSI. Essa é a colinha dela. Essa é a colinha dela. Geisa, se apresenta para o nosso público aí, Geisa. Então, gente, boa tarde. Eu sou Geisa, sou assistente social, né? Do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, né? Estar discutindo sobre as políticas da pessoa para a pessoa com deficiência. Né? Trouxemos hoje nossos 2 conselheiros, né? O Bernardo e a Simone. E se vocês precisarem, pode ter certeza que o conselho todo, tá? Caxias em peso vai estar aqui para estar representando o nosso público PCD. Na verdade, Geisa, mais um programa, né? Mais um programa. Agora com a Simone. Simone que vai falar sobre autismo. Ela é mãe de um... É um menino ou uma menina? Menino. De um menino. Como é que é o nome dele? João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel, um beijo, um abraço para você. Mamãe agora vai estar falando sobre coisas importantes aqui na rádio. É sempre bom ter uma mulher, né, que é mãe, porque fica muito fácil às vezes a gente falar sendo só profissional, né? E é bom quando também você sente na pele, que hoje virou moda ter filho autista, né? Acha bonitinho, acha legalzinho, mas ninguém convive 24 horas com essa doença e, claro, não sabe que realmente, como é doloroso também, não é só flores, né? Luiz, você que é o âncora do programa, tu que faz as perguntas direcionadas, então mete bronca, filho. Tá aí, filho. Tá dormindo? O que houve? Deu soninho? Não, ih, deu soninho. Tô aqui com as minhas anotações aqui. Então tem mete que bronca. Preparado. Aqui é Conselho de Caxias. Eu também vou cair pra dentro também dessa parada aí. Aqui é Conselho de Caxias, né? Não é pra amador não, rapaz. Minha amiga Simone, obrigado pela tua presença aqui. Se apresenta pro nosso público, por favor, pro nosso ouvinte. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Simone. Obrigada, pessoal, aí pela oportunidade. Sempre muito bom ter a oportunidade de falar sobre o autismo. O autismo que hoje em dia tem uma mudança na nomenclatura. Poucos sabem, né, mas não chamamos mais de autismo, e sim transtorno do espectro autista, que tem um apelido que é o TEA, para facilitar um pouco a fala. E por que houve essa mudança também, né? Porque houve uma mudança, né, na classificação do diagnóstico. Então, por isso que tá na moda, né? Agora todo mundo fala muito, nossa, agora parece uma epidemia. Não é uma epidemia, é porque realmente dava-se muito trabalho, você perdia muito tempo tentando identificar qual era a categoria do autismo da criança, porque existem níveis, né? Antigamente era chamado de nível leve, moderado e severo. Hoje já é nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Ou seja, nível 1 é que tem pouco suporte, né? Precisa de ajuda, mas não tanto quanto uma criança ou uma pessoa, né, que tenha um nível 3. O nível 3 é aquela pessoa que é realmente totalmente dependente. Mas, Simone, o nível 1, se não tiver tratamento, pode... Sim, na verdade, do nível 2, do nível 3, dependendo do trabalho que é feito, ele pode regredir, dependendo do caso, né? Uhum. Regredir não, reduzir, né, a sua numeração, a sua classificação. O nível 2, ele pode migrar para o número 1, tá? O nível 1. O meu filho, ele estava enquadrado nesse nível 2, ele conseguiu estar, né, de uma forma mais independente, mas ainda assim tem muitas coisas, né, no dia a dia que precisa de ajuda. E agora, conforme ele vai crescendo, vão surgindo as fases, vão surgindo demandas, né? Ele está com 8 anos hoje, João Gabriel, né? Ele foi diagnosticado aos 3 anos, mas ele sempre teve uma ajuda, porque ele, no caso do meu filho, ele nasceu prematuro. Então, ele nasceu com 710 gramas, ficou 4 meses hospitalizado, né? Então, assim, quando ele foi para casa, ele já tinha uma demanda de ajuda.
Só que a gente não tinha aquela informação, a gente não foi bem orientado na alta dele, então a gente já poderia ter entrado com algumas intervenções, mas por falta de conhecimento, mãe de primeira viagem, então algumas coisas foram esperando alguns sinais aparecerem para ele buscar mais intervenção médica, né? E aí ele começou a fazer, beirando os 8 meses, assim, ele começou a fazer uma estimulação visual, porque ele teve retinopatia, né, da prematuridade, então ele operou. Então ele foi apresentando os sinais nos olhinhos, aí aquilo ali, eu fui encaminhada para uma terapia ocupacional. E aí ela foi conversando com a gente, aí de lá ele foi para uma outro tipo de terapia, que aí ele começou a fazer de fato terapia multidisciplinar, fonoterapia, TO e fisioterapia motora. Simone, estou ouvindo a sua fala aqui, você traz várias falas importantes, a gente precisa desmembrar aqui. Vamos dar mais uma saidinha rápida no primeiro bloco aqui a hora passa rápido demais, e a gente já retorna com esse desdobramento aí. Estamos recebendo aqui Simone e Geisa, do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Duque de Caxias. Vai, Geraldo! Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize! Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, programa especial para pessoas especiais, mas especial, Simone, porque somos amigos, tá? Não por questão de deficiência, nem por nada, e porque comungamos da mesma causa, temos empatia pela causa PCD, né? Você tem um filho com autismo, eu tenho um com síndrome de Kawasaki, nosso amigo Alessandro, então tá aqui, nosso amigo Antônio Nelson com problema de sequela de Covid, ele tem TOD também, tem várias coisas. Seu PCD é completo. Ninguém é perfeito, né? A gente saiu do bloco ouvindo você, estava ouvindo você atentamente, a gente traz vários desdobramentos de fala que a gente precisa falar um pouco mais. O seu filho foi laudado aos 3 anos de idade. Quanto mais rápido a gente laudar, mais a gente começa o tratamento, mais a gente começa a evolução da causa, as mudanças, né? TEA, muito novo. Você fala de modismo, eu comento muito isso aqui, a causa, infelizmente, ela acaba sendo movida por modismos. O filho do jogador tem Down. Todo Down na televisão, Down não sei aonde. O filho do artista XYZ tem autismo. Caramba, tá na moda ser autista. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, foi numa prefeitura, não vou dizer o nome. Meu filho queria abrir uma casa para autistas. Na moda ela queria abrir. Aí falou, conversa com o Luiz, eu estive lá para conversar com ela. Eu perguntei a ela, quantos autistas ela tem na cidade? Ela não sabia. Quantos de nível 1? Quantos de nível 2? Quantos de nível 3? Ela não sabia. Ela sabia de um. De uma amiga dela, que o filho tinha laudado autista, ela teve a grande ideia de abrir uma casa para autista. Quando a gente constrói uma casa, eu preciso primeiro saber quantas pessoas vão morar. Para saber o tamanho que essa casa precisa ter. Quantos cômodos você vai precisar, né? Se eu não sei quantas pessoas vão morar, qual o tamanho dessa casa que eu preciso fazer? Foi a primeira fala que eu fiz para ela. Segundo, se eu não sei os níveis que eu tenho na cidade, e eu não sei dimensionar os profissionais que precisam estar lá. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, uma prefeita, ela só tinha uma ideia, a cabeça de abrir uma casa para autista, para tu ver o modismo. Eu tenho que pensar numa ação pública em cima de dados, Quais em cima de informação. necessidades que eles precisam? Aí, a gente tem, qual é o dado que norteia toda a política pública? Nossa amiga Geisa aqui sabe, quem está aqui pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Os dados que norteiam políticas públicas é o dado do IBGE. Acabamos de passar por um novo processo de IBGE. Então, vou dizer para vocês, eu tenho 56 anos de idade, tenho uma atuação enorme, você pode imaginar. Eu nunca fui entrevistado pelo IBGE e não fui de novo. E não fui mais uma vez. Estou aqui na rádio, tem 18 mil pessoas ouvindo a gente, acompanhando, participando, e o IBGE não chegou até a mim.
Nem a mim. Então, como é que eu posso acreditar num dado que eu não faço parte? Mas esse dado é que vai nortear as políticas públicas. Se ele não chegou na Simone, ele não sabe do filho da Simone. Se ele não chegou no Luiz, não sabe do meu filho, que tem síndrome de Kawasaki. Então, esse dado furado é que vai nortear as políticas públicas que vão acontecer para as pessoas com deficiência, para as pessoas comuns, para as pessoas normais, seja para todo tipo de pessoas. Então, isso aqui é modismo. Então, para mim é uma outra vergonha que tem no cenário, o dado do IBGE. Tem um volume de recurso absurdo, me desculpa o tempo para nada. Porque ele não demonstra nada, ele não tem resultado prático nem efetivo. Tá? Que ele tem um dado tão importante, esse é o dado principal para qualquer gestor que sentar em qualquer lugar, ele vai gerir Começar a criar, né? A em política cima pública. desse dado do IBGE, onde eu não faço parte, nem você faz parte, e nem uma grande parte da população do país. Por isso nós temos uma ação excludente nas ações públicas. Então, o conselho, né, o último dado que nós temos, né, da pessoa com deficiência foi em 2010, né, do IBGE. Porém, furado, né? E agora que até passaram na minha casa, mas realmente não me perguntaram se tinha alguém com deficiência. Quer dizer, então, esse dado continua da mesma forma, entendeu? Não é interessante. E a gente que trabalha como conselho, né, como secretaria, a gente não consegue levantar um dado certo, entendeu? Fica uma coisa furada. E é muito difícil trabalhar dessa forma, O que acontece, Geisa? Na verdade, foi implantado, sim, né, a situação do autismo, né? Mas foi implantado errado, né? Implantado da forma que é o brasileiro. Essa que é a verdade. Então você tem que cair no questionário de amostra. Se você cair no questionário de amostra, não é isso? Aí você cai no questionário de amostra e você entra. Mas só que acontece o seguinte... Aí o questionário de amostra Aí perguntar naquela casa sobre o não tem. autismo. Sobre o naquela casa autismo. não tem. Pergunta sobre o anão? Então, sobre o anão, não. Mas Pergunta deixa, sobre o surdo? não, nada disso. Então, tô falando, ele tá todo errado no sistema que implantaram. Mas vamos voltar ao autismo, né? Em cima do autista, você tem que... Passa 10 casas, Sim. aí cai de amostra. Mas como é que é isso? É o quê? Sorteio? É um sorteio isso. Então tá tudo errado. Agora você imagina, se fosse uma coisa realmente séria, né? Que eu não vejo isso como sério, é o que o Luiz falou aqui. Cadê o anão? E eu tenho outros tipos de doença, né? Não é só o autismo. Então, assim, enquadraram o autismo, né? Para bater palma, porque tá na moda, aquele lance do modismo, né? Mas também fizeram errado. Porque tinha que perguntar às pessoas, vem cá, eu tenho algum na sua família que é autista? Né? Ficaria melhor. Mas não. Vamos cair no de amostra. O de amostra são 70 perguntas que... Não fala nada com nada, na verdade. Não sei nem quem foi que fez essas perguntas. Como é que é elaborado essas perguntas, mas o Brasil, né? Mas é exatamente isso. É o IBGE. Já tive essas falas, já tive no IBGE. É tão grande, né? Já tive o IBGE fazendo essa discussão, Desculpa. porque eu fui presidente da Associação de Moradores. Então, sempre levantei isso, que tudo vai passar pelo dado do IBGE. Sim. Eu presidi uma comunidade que tinha 66 mil moradores. Sabe qual era o tamanho da informação do IBGE? Que tinha 1.632. Eu tinha um cadastro que eu implantei, o sistema do carteiro comunitário, que outra informação que as pessoas não sabem, o correio não entra em comunidade. O correio, ele cobra de você e entrega na associação de moradores. Mas se vê o regimento, o estatuto interno do correio, ele garante do remetente ao destinatário. Mas se o destinatário não é associação de moradores, ele está te roubando. Ele está cobrando por um serviço que ele não presta. Então na minha associação eu falei, não vou aceitar a carta. Eu não tenho nada a ver com isso, você cobrou o cara. Que ia entregar a carta dele, o destinatário, vai lá e pega. Ah, mas que comunidade? E você não tem parceria nenhuma comigo para que eu dê continuidade ao teu serviço. A responsabilidade. Por que eu tenho que assumir a responsabilidade? Só que ali, tem mandado judicial, tem carta de emprego, tem cartão de crédito, tem uma série de coisas ali dentro que ele vai jogar essa responsabilidade para mim, que não tem nada a ver nessa negociação.
Mas ele cobrou para fazer isso. Então, para você ver como é que o serviço público é complicado. Ele briga com você. Sabe por que eu fiz essa briga com o IBGE? Eu queria implantar os agentes de saúde. Agente comunitário de saúde, da comunidade. Botaram um posto de saúde. Mas tudo é por amostragem. Quer botar primeiro os maiores, né? A gente fica dos shoppings comunitários, Amaré, Complexo Alemão, cidades menores, vão ficando para trás nesse acesso ao serviço. E lá dizia que eu tinha 1.600 moradores. Então, eu estava muito longe da fila de prioridade para receber o comunitário de saúde. Eu tive que provar, fazer um desafio para a coordenadora da Fiocruz, que ela visitasse, e ela fizesse por amor. Ela tinha que olhar. Se você olhar, vou andar comigo aqui, disser que tem 1.600, eu paro de brigar. Ela entrou 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, ela estava na metade da comunidade ainda. Ela falou, não tem 1.600 não. E ganhei 23 agentes de saúde, mas tive que fazer essa provocação. Para tu ver o dano que esse dado mal feito do IBGE pode causar. A falta de serviços. Entendeu? Então, para a gente ter noção. Então, a tua fala é importantíssima, que você traz vários assuntos que a gente precisa debater, a gente precisa discutir, a gente precisa trazer à tona para sair dessa. Hoje tem mães que querem que o filho seja autista, porque é moda. É bonitinho. Tem mãe dizendo, meu filho é autista. Mas onde? Como é que você sentiu? Não, mas ele tem todo estilo de autista. Estou dizendo que já aconteceu isso. Comigo. Tem mãe dizendo que são autistas. Fiz todo esse pronunciamento para ver o tamanho da importância da sua fala aqui no programa. As pessoas estão estudando lá de lá. E da dificuldade de laudar. Não é fácil. Que não é fácil laudar. A gente não tem especialista suficiente para isso. Exatamente. A gente não tem um sistema de saúde funcionando para isso. Então, vou dar mais uma saidinha rápida, vou voltar a deixar a bola com você. Fiz essa provocação em tempo para saber o tamanho da tua responsabilidade, da tua fala aqui, que as pessoas precisam. Né? Acabei de saber que meu filho é autista. E vou aonde, faço o quê, com quem? Não tem essa informação em lugar nenhum. É verdade. Só com as mães atípicas iguais a você. Geraldo, uma saidinha rápida aqui, a gente volta com o CMPD, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, de Duque de Caxias, com Simone e Geisa. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa A Voz do PCD. Um programa especial para pessoas especiais, dando voz e luz aos invisíveis. Hoje, discorrendo sobre autismo. Aqui com a nossa suplente do Conselho de Caxias, que conhece tudo sobre autismo. Uma mãe atípica. É sempre um prazer receber aqui mães atípicas. Uma mãe que o pai ainda está em casa. Sabe que você faz parte da exceção. Só 10% que consegue isso. Então, manda um abraço desde já. O seu marido já tem um fã aqui. Luciano, sou teu fã, irmão. Sou teu fã de graça, de coração. Entendeu? Sou um cara especial 2 vezes. Tem uma mulher especial, um filho especial, e você também é um cara especial, irmão. Mas não é especial por deficiência nem por nada, não. Especial para você manter a tua família unida. Simone, a palavra é sua. Quando laudou teu filho, como é que foi tua vida aí diante? Então, eu já fazia uma série de tratamentos com ele, porque ele fazia fono, TO, terapia ocupacional, fazia fisioterapia respiratória também, por conta das necessidades da prematuridade. Então, é um universo tão grande que era totalmente desconhecido para mim. Para você ter uma ideia, quando o médico falou, olha, evita sair com seu filho, por conta da prematuridade, só coloca ele na escola, creche, a partir dos 2 anos. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Cara, como é que eu vou sair para levar o médico se eu não posso sair? Então, as visitas eram em casa, eram tudo muito restrito, muito álcool, muito isolado, né? Então, era muita apreensão dele pegar algum problema respiratório, ter que voltar para UTI, internar novamente. Então, mas conforme a gente vai saindo, vai procurando um atendimento aqui, a gente vai conversando, e aí foi aparecendo. Deus foi muito bom, foi colocando pessoas assim do nada na minha vida. E
me indicou aqui, foi me indicando uma terapia ali, foi conhecendo mães através de contato de WhatsApp, que eu só fui conhecer pessoalmente tempos depois, mas ela me deu tantas instruções, tanto passo a passo, para buscar as terapias. Tá bom, começou a fazer as terapias, e na sala de espera, né, enquanto a criança vai sendo trabalhada, a gente vai fazendo essa reunião, as mães vai fazendo essas trocas. E dali foi caminhando. Fui com ele para a Rede Sara, que é um centro de reabilitação muito federal, né? Lá na Barra. E lá o psicólogo, já na primeira avaliação, falou: olha, seu filho tem tem muitas características do espectro autista, mas a gente não pode fechar o diagnóstico por conta da prematuridade. E aí a gente continuou fazendo as intervenções, ele foi avançando, cada vez ele melhorava, avançava, foi para a escola antes dos 2 anos, com muita resistência, eu segurei bastante, ele entrou com 1 ano e 10 meses. Quando ele entrou, que ele avançou tanto, assim, em 1 mês, eu falei: meu Deus, que ignorância, eu já podia ter colocado ele antes, porque foi tão bom. E era muito prazeroso ver ele avançando a cada avaliação. Só que quando chegou, né, aos 3 anos, eu falei: gente, tem algumas coisas que não avançavam. Aí eu falei: bom, vou lá ver o que é o autismo, né? Já que tinha essa hipótese, vamos ver o que é o autismo, que até então eu não tinha ido ver. Eu tanto me agarrei na possibilidade da prematuridade e fiquei ali, intocada, né? Então, quando eu fui ler todos os sinais, os critérios, eu falei: meu Deus, meu filho é autista. Aí eu liguei para a médica, que a gente já estava com consulta médica marcada, e fomos para consulta já com essa conversa já em andamento, e eu já tinha falado com ela pelo telefone, e ela falou: olha, tudo bem, vamos conversar, traz esse seu papel aí que você marcou e vamos conversar. E realmente fechou o diagnóstico, porque já tinha tido 2 consultas com ela, mas sempre ele avançava. A questão do diagnóstico é algo muito difícil, porque assim, principalmente quando a criança tem sinais leves ou moderados. Por quê? A vivência, quem sabe, somos nós. O médico tá ali, te olha rapidinho 1 hora, ele pouco vai saber. A pediatra mesmo não soube. Quando eu falei pra pediatra dele, ela ficou assim: nossa, não podia imaginar. Porque eram detalhes muito específicos. E o pediatra, ele é generalista. Ou, alguma das vezes, ele é especialista em uma área. Não em todas. E principalmente na parte neurológica, né? Temos uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais na rede médica e principalmente na rede pública. Então, Simone, geralmente os professores conseguem ver essa doença, né, bem claramente, porque está praticamente 4 horas com a criança ali, então geralmente eu vejo isso muito na rede municipal, né? Os pais colocam as criança lá, não tem laudo nenhum, e a professora ela consegue observar isso, passa para a mãe, ela não pode dar o laudo porque ela não é médica, então ela passa para a mãe leva ao médico, e o médico, de acordo com o tempo, acaba dando o laudo, né? Eu vejo muito isso, vejo que as pessoas passam muito o foco muito para a escola, né? A escola é responsável por muita coisa, né? Eu acho que tinha que ter um médico que de repente pudesse ir na escola, não sei, isso é uma ideia, né? E você como enfermeira, que você falou que era enfermeira, né? Como enfermeira, o que você acha em relação às escolas para esse público nosso, PCD? Então, o ambiente escolar eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre os problemas que a gente enfrenta na escola. Uhum. Né? São inúmeros as dificuldades que a gente tem. Número 1, o despreparo, isso é o primeiro item que a gente vê. A escola, tanto eu vou falar a minha realidade, porque assim, meu filho estuda numa escola particular. Porém, na escola particular também tem muitas dificuldades, muitas mesmo. Primeiro porque assim, a gente sabe que a criança com deficiência tem direito a um mediador. Já começa por aí, e eles não querem fazer essa parte, eles não querem cumprir essa parte da lei. Então, na rede pública, você fica na expectativa de conseguir.
E é uma demanda de crianças com deficiência muito grande. E na lei diz o quê? Um mediador para cada criança. Quando você tem um mediador para várias crianças em turma, já poderia dar graças a Deus. Mas mesmo assim, não dá. Porque cada criança tem sua complexidade. E a título de curiosidade, eu gostaria só de explicar uma coisa. Não é doença. O autismo, ele não é uma doença. Ele é um transtorno. A criança com autismo, ele é uma criança como uma outra qualquer. É somente o cérebro dela que funciona de uma forma diferente. Né? O computadorzinho dele é que tem uma forma de trabalhar. E cabe a nós tentar trabalhar na programação dessa interpretação dos dados que tem na nossa máquina aqui, sabe? Então, assim, falo isso porque tem muita gente que faz, inclusive quando vê que é uma pessoa com autismo, sai com a criança, com seus filhos de perto, Com medo. porque acha que aquilo vai pegar, que aquilo não é contagioso, né? E aí, o que acontece? Na escola, existe é um triângulo. Eu costumo falar, eu tenho uma amiga que recentemente fechou o diagnóstico do filho dela com TDAH, e eu falei, olha, para o sucesso da sua criança, para o desenvolvimento dele, é um triângulo. É você, a família, você não, né, porque é muita responsabilidade só para a mãe, né? Mas eu digo para a família, para os pais, né? Porque o pai tem que andar em conjunto com a mãe também, em tudo. Toda a divisão de tarefas de casa e na educação dos filhos também no apoio escolar. Porque é muita coisa, muita demanda para cima da mãe, né? Então, é a família. Do outro lado é a equipe médica e do outro lado é a escola. É uma equipe que, se fechar bem, nossa, a criança vai deslanchar. Mas isso é muito prejudicado, muito. Então, assim, a gente vê também muitos professores que buscam o conhecimento por conta própria. Também a gente vê muito professor que fica esperando a escola patrocinar um curso, né, dar informações para eles, e isso é uma conquista de cada um. E na escola que você colocou seu filho, é o mesmo preço, ele paga o mesmo preço Paga. O mesmo preço? Mesmo preço. Lá, o contexto foi um pouco diferente, porque assim, quando nós viemos para morar em Caxias, tem 5 anos que nós moramos em Caxias, e até então o diagnóstico fechou exatamente nesse momento, dessa mudança nossa para Caxias. E aí a gente conseguiu pelo plano, na época, a gente conseguiu o suporte da terapia ABA, que é algo que é raro de se conseguir, sem ter que judicializar. A gente conseguiu porque em 2018, né, na época quando ele estava com 3 anos, não tinha tanta busca, tanta demanda assim para o profissional especialista em ABA. Estava se falando não tanto assim no Rio de Janeiro, né? Então a gente teve sorte, né? Fomos abençoados porque na rede credenciada do plano não tinha. Então eles me deram a oportunidade de escolher o profissional e eles foram obrigados a pagar. Mas hoje em dia não é assim. Nos planos médicos de saúde, o que acontece? Muitos profissionais fazem alguns cursos pela internet, não desmerecendo, porque existem cursos bons, só que não tem tanta experiência no sentido prático. Então, não tem a mesma qualificação profissional que uma pessoa que foi para uma faculdade, que fez um curso, sabe, especializado em ABA. Bom, mas aí eu tive dificuldade na ocasião de levar esse profissional para a escola. Primeiro porque era direito do meu filho ter. E eles não queriam dar. E eles ainda tiveram a dificuldade, causando empecilhos para o profissional que já acompanhava meu filho entrar na escola. Não queriam deixar. Não sei se é porque ela ia ficar vendo como é que é a rotina da escola, eu não sei qual foi, mas teve muita dificuldade. Nós não ficamos nessa escola por muito tempo. Tivemos que migrar para uma outra. Nessa outra foi muito bom o trabalho. Essa profissional foi convidada para falar com os outros professores. Então, assim, foi uma mudança radical, assim, no desenvolvimento. Tanto é que hoje meu filho não tem nenhum suporte. Viu como é quanta informação importante? Não tem suporte nenhum. Mas por quê? Porque teve um trabalho, teve uma abertura. Seu filho hoje tem quantos anos? Tá com 8 anos. 8 anos. Ele tem as dificuldades dele? Tem. Só que é aquilo. Devido àquele trabalho que foi feito lá atrás
E ele vai mudando de ano, né? Vai mudando de professores. Então, assim, teria que fazer essa atualização com os professores sempre. Nesse ano que passou, no início de 2022, a escola convidou essa profissional, que era a nossa psicóloga, para fazer um trabalho ali de palestra com os professores. Isso é uma informação importantíssima, gente. Mas poucas são as escolas que fazem isso. A gente precisa avançar um pouco mais sobre isso, vou trazer alguns outros assuntos aqui. Dá mais uma saidinha rápida aqui, senão o Geraldo corta a minha cabeça aqui. Geraldo, mais um intervalo e a gente já retorna com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Duque de Caxias. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta para o programa Voz do PCD, aqui pela Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Recebendo de volta nosso amigo Alessandro Montano, estava distante, disperso, né? Eu acho que ele estava amando. Sério? E vou te falar, eu não sei não, mas acho que tem alguma coisa aí, que ele sumiu, o Geraldo também sumiu. Como é que é isso, hein? Geraldo voltou diferente, forte, com a sobrancelha feita. Unha pintada. Unha pintada, eu não sei não, cara. Eu não sei não. Mas hoje tranquilo. Aqui, a hora que passa muito rápido, chegando ao nosso último bloco. Aqui, né, Antônio? Verdade. Né, meu irmão? A gente sabe como é que é. E Caxias é caixa de ressonância. Tudo que acontece em Caxias reverbera por todo o nosso estado, por nosso país. Simone, meu amigo, a tua fala, eu fico ouvindo você aqui atentamente. Tem tanta coisa que a gente precisa falar. De educação, de saúde. Aqui nossa amiga que também é assistente social, que trabalha no Hospital Saracuru, um hospital importante do Duque de Caxias. Muita coisa acontece lá. Simone, graças a Deus, consegue o filho botar numa escola particular, né, ter um atendimento diferenciado, mas imagina que nem pode chegar nesse ponto. A gente sabe, a saúde não está preparada para receber essas crianças. E a gente sempre fala, como é que é engraçado, né? A gente fala das crianças, mas o autista fica maior de idade, o autista também fica velho, entendeu? Nosso amigo Alessandro Montano também, também tem uma carga de autismo também. Não é só cadeirante, não. É como é que o assunto é extenso. Mas, Simone, tô gostando de ouvir você, queria ouvir um pouco mais de você. Luiz, rapidinho, ela falou aqui sobre mediador, né? E falou, eu passei a bola para ela em relação a ser enfermeira e também ter um médico lá. Eu queria saber o seguinte, Simone, o que você acha em relação ao mediador ser um enfermeiro? Olha, eu acho assim, dentro da escola, a pessoa que vai trabalhar como mediador, ela pode ter qualquer curso que ela tiver. Ela só precisa ter o desejo de querer trabalhar com aquela criança, né, com alguma necessidade especial. Buscar ter o curso adequado para poder você executar um bom trabalho. Existe uma gama de problemas que a gente vivencia na escola. Número 1, as famílias, tem muitas famílias, né? A demanda é gigantesca de famílias que dependem totalmente do SUS e do sistema público de saúde e de ensino. Então, assim, existe um despreparo muito grande, às vezes, do próprio professor. Que, às vezes, assim, o professor consegue identificar, quando o professor tem um conhecimento e tem experiência, ele identifica os problemas, os sinais complicadores que estão atrapalhando o desenvolvimento da aprendizagem da criança, comunica para a família. Muitas famílias, por falta de conhecimento, não buscam, não falam, não vai buscar o conhecimento com o médico. Olha, a professora falou isso, isso, isso. Não vai, porque tem preconceito. Meu filho não tem problema nenhum. Meu filho não tem. Ela está querendo dizer o quê? Que meu filho é maluco, que não consegue aprender. A gente ouve muitas coisas assim. Então, assim, quando também chega no médico, as mães que ouvem a queixa da professora, leva para a equipe médica. Leva-se um tempão para conseguir uma nova consulta. A gente também enfrenta outros problemas na equipe, com a equipe médica, porque às vezes o médico vira para a mãe e fala assim: mãe, tem que respeitar o tempo da criança. E essa é uma fala que, assim, prejudica muito o desenvolvimento, porque quanto tempo a gente perde com o diagnóstico correto, é um tempo enorme de desenvolvimento da criança que é perdida.
Então, o que acontece? Se existe um trabalho rápido, só que aí, por exemplo, conseguiu com muita dificuldade fechar o diagnóstico, porque tem médicos que não diagnosticam na primeira consulta, nem na segunda. Às vezes leva-se 4, 5 consultas para poder, enfim, dar o diagnóstico. E com muita dificuldade, muita resistência. Eu não entendo por que isso. Porque, assim, se o médico simplesmente fala, olha, eu tenho uma suspeita, eu acho que seu filho, não sei se é algum tipo de ego que não dá logo o diagnóstico, porque assim, o médico tem o direito de errar também. E se porventura ele diagnosticou com um autismo, para poder a criança correr atrás das terapias que é necessário, e se lá na frente ele desenvolveu tanto, ele pode, de repente, não era autismo, era algum outro tipo de outro problema, não tem nenhum problema ele refazer o laudo da criança. Mas pelo menos a criança correu atrás do atendimento. Chegando na equipe de saúde, a outra dificuldade é atendimento. A demanda é gigantesca, filas intermináveis para conseguir botar a criança. Aqui no município de Caxias a gente tem o SER4 e SER2. A demanda é gigantesca. E às vezes a criança precisa de mais de uma terapia. A criança precisa da fono, precisa da terapia ocupacional, precisa da fisioterapia. E como a demanda é tão grande, a criança não recebe uma hora de atendimento. E aí também tem que ter o suporte com a psicopedagoga, com a psicóloga. E aí, às vezes, uma criança precisa de 5 profissionais. E não dá. Acaba que eles têm que escolher, a criança vai para tal e tal e tal. Ou então só para esse e para esse. E os outros 3 que ela precisava também? Não fica. Porque a demanda é gigantesca. Porque a criança só fica 30 minutos, uma vez por semana. E a grande maioria das mães que a gente sabe nos relata que é apenas de 15 em 15 dias. Então, gente, como é que a criança pode evoluir tendo 30 minutos de atendimento a cada 15 dias? Inviável. Sabe inviável. que eu enxergo um grande problema? Deveríamos ter mais tipo de local para atendimento. Assim que o médico laudasse autismo, o nível, ele mesmo deveria orientar essa família os lugares para tratamento. Precisa procurar tal lugar, um psicoterapeuta, tal lugar. Por exemplo, vai a Rede Sara, vai ter um suporte disso, se vai em Caxias, tem lá o SER4. Já tinha que sair de lá. Então, sua fala, já tivemos aqui várias mães autistas, todas elas são muito empoderadas no assunto. Porque se não for, não consegue tratar do filho. No final, você está em você. Ou eu corro atrás, ou o meu filho não vai ser atendido como deveria. Como você falou sobre o casamento, existe mães com vários filhos. Aí, muitas das vezes, o marido pula fora, abandona, sai do barco, se ausenta da sua função, esquece que a mãe precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos. Muitos filhos a mãe não pode trabalhar porque não tem quem fique com a criança. Às vezes tem até membro da família que fala, não consegue ficar com a criança. Então, assim, são muitos problemas que a família vivencia. E aí, ainda por cima, tem as dificuldades de conseguir os seus direitos, seus benefícios, né? Como você falou ainda há pouco do LOAS, né? É um direito da criança com deficiência, né? É um direito dele. Mas existe uma burocracia absurda. Você tem que provar que você é miserável para você ter direito. E aí é complicado, né? Porque se a criança recebesse aquele LOAS, tem um diagnóstico? Toma, tá aqui. Ela poderia pleitear com aquele dinheiro, buscar uma terapia fora da rede pública para desafogar um pouco. Porque se toda pessoa que busca a rede pública só vai ser direcionado por SER4, não tem outro lugar. É muita demanda, ainda por cima, não atende só as pessoas do município de Caxias. Existem pessoas de outros municípios fora do Rio de Janeiro que vêm de van para ser atendido no SER4. É impossível. Não tem estrutura. Não dá, tem que ter mais opções. Eu falo isso também porque, por exemplo, não só na área de saúde não tem atividades extras para crianças com autismo. Não tem natação, não tem, atividades extras que também contribuem para o desenvolvimento. Esse SER4, por exemplo, não tem terapia ocupacional. A gente precisa também... Até tem, mas só que para atender, as pessoas ficam... A gente precisa saber também, estamos tentando uma fala com o Conselho de Psicologia, trazer aqui, Conselho de Psicologia, que essas mães precisam de atendimento. As mães precisam. De suporte psicológico. Emocional para elas. Isso não é
Muitas mães se suicidam. Muitas. Eu Existe participo de vários grupos existe uma aqui, quantidade então, enorme. Gente, complicado, não é fácil. O discurso, né? O grupo movimenta muito à noite, né? Meia-noite, 1h da manhã, que é a hora que as crianças estão dormindo e tal, que a mãe tem aquele tempo para ela, né? Supostamente para ela. E o papo é sempre esse, de suicídio. Só não suicida porque se já tá ruim com o filho, com ela ajudando, imagina se ela não estiver. Mas a mãe, quando entra em depressão, não tem essa fala, não entra no ouvido. Ela não consegue ter entendimento porque ela não está saudável. Então a gente precisa ter esse acompanhamento. Precisa. Ter uma rede de suporte para essas mães. A gente tem um dever de brigar por essas mães. Muito legal, vejo todo mundo falar, mãe atípica, tão bonitinha, mãe atípica. Tem gente que não sabe o que é mãe atípica. E fica reproduzindo na rua falas, como se fosse um papagaio reproduzindo. Não falando de verdade. Eu tenho visto muita fala e pouca ação de verdade, efetivo. Cadê o fórum dessa mãe atípica? Vamos conversar, vamos debater, vamos trocar informação. Sim. Vamos crescer junto, vamos crescer a causa junto, vamos ter uma fala efetiva junto. Você não encontra. Mas vejo muita gente pegar o microfone e falar tão bonitinho, as mães atípicas, eu vou defender o deficiente. Como? Aí precisa de ação. O teu filho não pode esperar. Não pode. E cada tempo que passa, existe a poda neural, né, da criança. Sim. Que é na fase dos 3 anos. Então, muitas coisas que não são estimuladas vão sendo cortadas, vão sendo perdidas. E aí, para você recuperar isso, dá muito trabalho. E se você não tem um trabalho bem feito, não vai conseguir recuperar. Quer ver uma... Você levantou aqui a questão da enfermagem, do mediador. Sabe que o filho nem levantar essa fala, sabe por quê? Se a gente levantar que o mediador for um enfermeiro, não vai acontecer. Não. No caso do salário. Não. Aí eu tenho uma turma com 20 alunos, o salário de enfermagem está acima de 3, como é que segura isso? Não, a gente não Você consegue não vai ter suportar. um salário justo para o professor. Não vai. E Entendeu? é isso o grande complicador, porque assim, por que tem tanta falta de mediador? Porque não é interessante. Porque você tem que, não é só o amor. A pessoa também depende do estímulo financeiro para ir lá buscar aquela rede para você se especializar. Dá trabalho. Sim. Porque a pessoa também tem que buscar ter conhecimento, fazendo cursos, se especializar para você poder dar suporte àquelas crianças. E uma outra coisa, assim, você tinha perguntado o que a mãe faz quando recebe o diagnóstico. Primeiro, chora, né, bastante, porque assim, luto, não é a fase do luto, ela demora, a fase do luto ela precisa ser vivenciada, ela tem que ser vivenciada porque você vai enterrar aquele filho que você sonhou, que você desejou e entender quem é o seu filho atual, quem é o seu filho real. Uma fala dura, né? Mas é uma fala realista. Muito duro, mas é real. E esse tempo demora, varia de mãe para mãe. Só que quanto mais você passar, mais rápido passar, mais você vai agir. Então, aqui no município de Caxias, a gente tem um grupo de mães, que é o Amar Educa, que faz um trabalho muito bacana, já existe há 10 anos. Legal. Na verdade, o assunto autismo é muito extenso, né? A gente vai ter que ter, quem sabe, uma segunda oportunidade aí. Simone. Esse programa é para você. Porque é nesse grupo que a gente vai dar o apoio emocional de uma mãe para outra, né? Direcionar já leva o convite, onde buscar. Aqui. Com certeza. Show. Simone, o que acontece? Mediador, MP, professor, isso tudo tá ali no pacote. Por quê? Quando eu falo do mediador, eu falo enfermeiro. Por que eu fomento o enfermeiro? Vamos lá. Se o professor botar a mão numa criança daquela que tiver suja, assim, se sujou, MP nele. Olha que loucura. Então é muito complicado. Claro que quando você só fala de mãe hoje, eu respeito, né? Mas eu quero fazer um programa com mediador também aqui. Sim. É difícil achar um mediador. Sabe por quê? Difícil. Porque acontece, quando o mediador bota a mão numa criança para limpar a criança, a mãe vai lá e vai no MP. Sabe o que está acontecendo hoje? As crianças estão ficando sujas. Aí a mãe vai lá e fala, mas minha mãe tá suja. Não, suja não. Você vai no MP e pede para limpar ele. Você vai no MP e pede para você ficar aqui para limpar ele. Porque a mãe não acredita na pessoa que está do outro lado. Por isso que eu não falo do enfermeiro. Eu falo do enfermeiro porque o enfermeiro sabe como vai mexer na criança. Porque seria o atendente terapêutico, isso você quer dizer, né? E o mediador, claro que ele não faz só isso, ele vai fazer tudo. Ele vai ser o mediador de tudo. Então, assim, as pessoas não estão lá para fazer isso, mas as pessoas fazem por amor.
Mas se a sabe o que criança não acontece? tivesse a necessidade especial, se uma criança em sala pequenininha, não tendo nenhuma deficiência, vomitar, se sujar, quem é que tem que fazer a limpeza da criança? Quem tem que fazer a limpeza da criança é a mãe. Tem que Na ligar- escola? Quando escola. tá no ambiente da escola? Da escola. Tem que ligar pra mãe e a mãe lá... Porque ninguém pode botar a mão na criança. Algum tempo atrás, sim. Hoje, não. Hoje você não pode botar mais a mão na criança. Vamos Mas é ver, complicado, certo. né? A criança, a mãe É mora difícil. longe e ficar com a criança vomitada, sei lá, teve uma diarreia, Não. evacuada até a mãe chegar. O professor faz isso porque quer fazer, mas não é obrigado. Pra mim, como É tem uma bem ação complexo. polêmica, e É como a hora que polêmico. passa muito rápido, É complicado. muito rápido, é a muito gente tem difícil. tanto assunto a debater. Mas aí, o que acontece? Entra o Ministério Público. Mas isso aí para um outro papo. Mas vamos lá. É porque Vamos lá, abre senão a gente- vertente para outros tipos de assunto. Isso aí. Porque, no geral, por isso que quando eu falei do mediador, eu falei de enfermeiro. Então, agradecer a presença de vocês aqui, Geisa, Simone Mendes, não posso esquecer esse nome. Não Eu, esquece, eu acho muito legal quando ouço as mães atípicas, que vocês são muito empoderadas de verdade, vocês têm domínio Se a gente do- não correr atrás, do assunto. Eu sou a coisa fã, não vai funcionar sou, pro sou nosso fã de filho. vocês. Tem minha amiga Lídia Costa também, cara, Fera, eu fera, ouço vocês, vocês falam com tanta propriedade, e não é aquela fala simplória, de ai meu Deus, de vitimismo. Não pode. Eu falo de eu adoro isso. Então agradecer a presença de todos, meu amigo Alessandro Montano, Antônio Nelson, um programa especial que ele flui tão rápido que a gente não se perde no horário. Graças a Deus tem Tem geral. um segundinho. Pra nos controlar. Um segundinho. Foi embora. A nossa vaquinha virtual. Vaquinha Gente, virtual. Acessa Tá. lá, dá uma olhada na vaquinha virtual. Ajude a manter essa obra no ar. Esse programa fala igual um cara evangélico, manter essa obra no ar. É Manter o verdade. programa aqui, que é um programa tem só esse objetivo, trazer informação para as pessoas, nada além do que isso, sobre o PCD, que essa é a nossa praia, que a gente milita, é o que a gente faz. Obrigado a todos por mais esse domingo maravilhoso e especial aqui com vocês, com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Duque de Caxias. Um abraço, gente. Obrigado. Navegando, pirança.